Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique e hoje a gente vai falar do 6º episódio de Loki, o capítulo que encerrou essa primeira temporada da série e que aproveitou o embalo para confirmar logo a segunda. Antes de qualquer coisa, por que minha voz tá um pouquinho diferente nesse vídeo? Então, tô com uma alergia terrível que tá me atacando aí já faz alguns dias, inclusive é por isso que esse vídeo demorou um pouco pra sair no canal, mas enfim, fiz um esforço aqui pra vir gravar, porque não é no último episódio da série que eu vou deixar de fazer vídeo sobre ela, né? Então enfim, vamos começar nosso papo. Primeiro, impressões gerais sobre o episódio. Esse episódio apresentou um personagem inédito que tem uma importância muito grande pra trama da série, que é o Aquele que Permanece. E como o capítulo tinha que apresentar e desenvolver da forma mais rápida e condensada possível a história desse novo personagem, esse episódio acabou sendo muito focado em diálogos expositivos, o que rendeu uma narrativa com um ritmo que eu achei bem diferente do que a gente acompanhou na série até agora. Essa narrativa não é um problema em si, mas eu acho que ela não deu espaço para que os personagens que a gente já vinha acompanhando na série fossem tão bem aproveitados assim nessa conclusão da primeira parte da série. Mas, de qualquer forma, o capítulo encerra abrindo portas interessantes para os personagens da série, que dão margem para que a segunda temporada tenha uma história promissora. Então agora vamos detalhar o episódio parte por parte. Então, a série entregou um final que acabou se encaixando com as previsões que eu vinha fazendo aqui nos últimos vídeos de análise. Quer ver? Repara só, antes eu tinha teorizado que a Miss Minutes sabia os segredos sobre a criação da TVA. E sim, esse capítulo confirmou isso. O grande vilão da série seria uma variante. E foi isso que rolou. E a série também abriria portas para a chegada do Kang no futuro do MCU. E se tem uma coisa que esse episódio fez, foi isso. Foi preparar a chegada dele. Então a conclusão da série vai na direção das pistas que vinham sendo indicadas ao longo da temporada, mas eu achei legal que o episódio ainda conseguiu me entregar uma sensação de surpresa legítima. Por mais que eu já conhecesse os quadrinhos e já imaginasse que esses elementos fossem ser trabalhados dessa forma na série. Uau! O episódio começa colocando Loki frente a um dilema moral que testa as mudanças que ele sofreu ao longo da série. Quando a Miss Minutes oferece uma nova vida para ele, onde ele poderia ser o governante que ele tanto queria ser no passado. Esse conflito se encaixa bem com o arco do Loki na temporada, porque ele começou com ele sendo o vilão tirânico, lá da Batalha de Nova York, mas terminou com ele mudando e se tornando um cara bem mais empático. Então a oferta da Miss Minutes funciona como um teste final para as mudanças e para as motivações do Loki, para colocar ele numa situação onde ele poderia rejeitar a mudança dele para voltar a ser o que ele era. How would you like to win? Só que esse conflito acaba não tendo um impacto muito interessante, porque o Loki não demonstra nenhuma grande dificuldade frente a esse dilema. Repara só que quando a Miss Minutes descreve o que ele poderia ter, o Loki fica com os olhos cheios d'água, como uma forma de representar como ele fica emocionado com as possibilidades que são oferecidas para ele. Só que na hora onde ele tem que confirmar a escolha dele e fazer essa decisão, essa emoção das lágrimas não aparece, porque ele não fica em dúvida, não fica tentado, nem nada do tipo. Pelo menos eu não senti ele representando nada disso de uma forma tão marcante assim. Então acho que o conflito proposto nessa sequência não tem muito impacto, já que ele nem chega a ser um verdadeiro dilema pro Loki e até pra Sylvie. Por outro lado, o conflito entre a Ravonna e o Mobius, que acontece lá na TVA, reflete nuances bem interessantes que mostram como os dois personagens ficam realmente divididos dentro do confronto entre eles. Eles estão um contra o outro como inimigos, mas também estão decepcionados por causa da proximidade que eles tinham, o que faz com que as diferenças entre eles envolvam camadas de sentimentos diferentes. E tudo isso intensifica as diferenças que eles têm em relação à TVA. A Ravonna pergunta se a TVA é uma mentira necessária, porque a identidade dela é tão enraizada nas funções dela dentro da TVA que ela tem receio de desconstruir esse propósito que ela sempre teve que seguir dentro da agência. E o Mobius funciona como um contraponto, como um outro agente da TVA
que teve um desenvolvimento oposto, como alguém que passou a acreditar no livre-arbítrio para ele e para os outros ao redor dele. Então esse embate entre eles tem um valor temático muito interessante, sobre essa diferença entre a ordem que nos coloca num propósito muito bem definido e a insegurança do livre-arbítrio que coloca os riscos das nossas escolhas nas nossas mãos. Eu fico bem curioso para ver como a Ravonna vai evoluir a partir desse ponto, porque ela recebe uns documentos sobre a TVA que parecem esclarecer algumas coisas para ela, e ela termina a cena dela partindo em busca do que parecem ser respostas. E ela tem sentimentos tão conflitantes em relação a ela e a TVA, que eu acredito que o futuro dela dá margem para que ela se desenvolva de infinitas formas diferentes. O Mobius sempre foi incrível, então ele não deixou de ser incrível nesse episódio. Continuo amando ele. Agora vamos falar sobre o grande momento desse episódio, que é a revelação do personagem do Jonathan Majors, o Aquele que Permanece. Esse personagem que a série já vem indicando há um bom tempo que poderia ser revelado e que finalmente foi entregue nessa conclusão da primeira temporada. Só para dar um contexto rápido sobre o Aquele que Permanece. Esse personagem aí não é o Kang em si, que é um vilão que já foi anunciado para o futuro do MCU. Na verdade, ele é uma variante do personagem que deve ser o Kang no futuro do universo Marvel. Lá nos quadrinhos, várias versões do Kang também existem, e elas, inclusive, também lutam entre si. Por exemplo, na saga Vingadores Eternamente, a gente vê o Kang lutando contra o Immortus, que é uma versão do Kang do futuro. Então o MCU está adaptando diretamente essa dinâmica do Kang ter várias versões diferentes de si para abrir caminho para a ação dele no futuro. Então beleza, já tivemos nosso curso rápido, vamos voltar a falar do episódio. Dentro da série, toda a ambientação ao redor do Aquele que Permanece é muito grandiosa, é épica. E o papel dele como uma entidade controladora faz a gente esperar que ele seja algo muito distante de um ser humano comum. Algo que é realmente uma entidade. Só que a série toma a direção oposta, propositalmente, e faz o Aquele que Permanece ter aquele jeitão malandrão e despojado dele, pra aumentar ainda mais a surpresa sobre a revelação do personagem. Cara, eu acho que o Jonathan Majors é um bom ator, eu gosto da performance dele lá em Lovecraft Country, que é uma série bacana, inclusive, mas eu acho que nesse episódio em si, a caracterização dele fica acentuada demais em alguns momentos, e o personagem pareceu ficar um pouco desconexo da linguagem da série onde ele estava inserido. Pelo menos pra mim. Eu sei que a série tem a proposta de entregar um humor mais leve, quase pastelão em alguns momentos, né, com piada de jacaré comendo o braço de outra pessoa e tal. Eu entendo essa proposta e até gosto de várias das piadas dela. Mas como eu já falei, nesse episódio em si, acho que esse personagem saiu um pouquinho além do tom. De qualquer forma, fico bem ansioso pra ver o Jonathan Majors no futuro do MCU, porque ele é um bom ator, como eu já disse, e eu fico bem ansioso pra ver como ele vai dar vida para outras variantes desse mesmo personagem, agindo de formas diferentes e encontrando realmente um tom para o personagem dele. And that's the gambit! Agora vamos falar sobre outra parte bem considerável aí desse episódio, que foi aquela longa conversa do Aquele que Permanece com o Loki e a Sylvie. Ele fica um bom tempo explicando que ele é uma variante que impede uma grande batalha entre multiversos, o que rende uma narrativa propositalmente didática e muito focada em diálogos expositivos, que são feitos realmente para detalharem tintim por tintim do contexto ao redor desse personagem. Eu não tenho um problema com essa proposta didática, porque eu sei que a série é de super-herói, ela é feita para públicos bem diversos, que incluem desde crianças até gente bem mais velha do que eu, e eu acho que a narrativa realmente consegue explicar de forma bem coerente o universo da TVA, o histórico do Aquele que Permanece, os multiversos, tanto para quem conhece quadrinhos como para quem não conhece. Mas acontece que essa exposição do Aquele que Permanece não se relaciona diretamente com os arcos do Loki e da Sylvie, porque os personagens não têm uma relação desenvolvida entre eles. No final do diálogo dele, o Aquele que Permanece forma um conflito para os dois Lokis, que é baseado na chance dele estar falando a verdade ou mentindo sobre a história que ele contou, sobre a TVA e os multiversos. Só que esse julgamento do Loki e da Sylvie, ele parece não ter um valor moral muito interessante, porque eles não conheciam o Aquele que Permanece e tinham acabado de descobrir toda aquela história que ele tinha contado. Então eles dois têm que decidir o conflito final da série
baseado em achismos, em percepções muito superficiais sobre as intenções desse personagem que eles acabaram de conhecer. He's a liar, Loki. So am I. And I don't think he was lying. O Loki e a Sylvie começam a brigar porque eles não têm relação com a história desse inimigo e não conhecem as verdadeiras intenções dele. Então, como o conflito final da primeira temporada da série, eu acho que esse dilema entre os dois Lokis sobre as intenções do Aquele que Permanece não complementa muito bem tematicamente os arcos deles, que são os personagens mais importantes da história, que tiveram o desenvolvimento mais expressivo dentro dessa primeira temporada. Maybe he's lying. Maybe he's not. Então, resumindo, como batalha final, não achei que esse combate final entre o Loki e a Sylvie valorizou bem toda a mudança que eles enfrentaram ao longo dessa primeira temporada. De qualquer forma, a traição final da Sylvie e a solidão do Loki lá na TVA tem um peso emocional muito legítimo que mexe comigo e comprova que a série fez eu me importar com esses personagens. O ponto mais positivo que eu destaco nesse final da primeira temporada é toda a incerteza e as possibilidades que ele deixa abertas pro futuro da série. Eu não sei se a Sylvie vai assumir uma posição mais vilanesca, se a Ravonna vai deixar de ser vilã, se o Loki tem a intenção de perdoar a Sylvie, enfim. Acho que o desenvolvimento que foi feito com esses personagens abre portas para que eles evoluam de formas bem tridimensionais na próxima temporada. Minhas impressões sobre a primeira temporada como um todo. Ela entregou mudanças muito bem definidas para os seus personagens principais. Loki, Sylvie, Ravonna e Mobius. Todos eles começam num ponto A e terminam num ponto B bem diferente. Então a série justifica o seu desenvolvimento e realmente marcou mudanças para os seus personagens. Mas a conclusão da série, eu não posso deixar de dizer que eu acho que não aproveitou da melhor forma possível todo o desenvolvimento que ela fez para os seus personagens. Então, dessa primeira leva de séries da Marvel, WandaVision é a que eu mais gostei, depois Falcão e, em terceiro lugar, Loki. Assim que tá o meu ranking até agora. Então digam aí nos comentários o que vocês acharam desse final de Loki, se curtiram, o que vocês esperam da segunda temporada da série. Se gostaram do vídeo, puderem deixar um gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. Se você ainda não for inscrito, convido você a se inscrever, é só clicar aqui embaixo. Também te convido a ver o meu programa sobre cultura pop, que é o Ref, lá no canal de Move, o link para a playlist dele tá aqui embaixo. E eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Valeu, show e um abraço.